Oi, gente maravilhosa, povo abençoado, povo que vai morar no céu. Glorificado seja Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para ler a palavra de Deus. Nossa, essa passagem aqui eu amo, que nós vamos ler hoje do livro de é, o livro de 2 Samuel. Opa! A paz do Senhor para todos. Eu sou a evangelista Patrícia. Eu gostaria de deixar com vocês aí essa palavra de nossa, de 2 Samuel, capítulo 9, que está demais, 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 demais. Louvado seja Deus, que o nome do Senhor seja exaltado, que possamos enxergar a graça do Senhor através desse capítulo 9 aqui. Como que é lindo, como que é maravilhoso. Deixa o seu comentário aí, depois você lê esse capítulo 9 aí. Nossa, Davi agora ele é rei, ele é rei. E Davi, ele ganhou muitas guerras. No capítulo 8 ele ganhou muitas guerras, estava um momento de paz na vida dele. E quando nós temos que aproveitar todos os momentos, porque nós temos momentos de guerra, momento de tempestade, momento de paz. Nós temos que ter equilíbrio em todos os momentos. Davi agora estava em paz e ele dava tempo dele pensar, né? No capítulo anterior, no 7 ele pensou em fazer um tempo para Deus. Depois o, o profeta Natan falou com ele que não era para ele fazer. Aí depois ele entrou em guerra, venceu todas as guerras. E agora aqui no capítulo 9 ele está em paz. Aqui eu vejo que ele está em paz. E ele aqui no capítulo 9, nesse capítulo 9, está mostrando a bondade de Davi. A bondade de Davi para com o filho de Jonas, que foi o seu, parece assim, o único amigo, né? Foi o único amigo. E disse Davi: nossa, será que alguém que ficasse da casa que ficou da casa de Saul, para que eu possa lhe fazer o bem por amor de Jonatas? Porque havia uma aliança, eles fizeram uma aliança de um ajudar a descendência do outro, né? E havia um servo na casa de Saul que tinha o nome de Ziba. Ziba. E aí o chamaram, né? E falaram com ele que viesse à presença de Davi. E ele disse-lhe Ziba, né? Ele perguntou: és tu Ziba? E ele falou: sim, servo teu. Ziba já era pai de família, ele foi servo de Saul e agora estava sendo servo de Davi. Ziba tinha 15 filhos e acho que 10 servos, um negócio assim. E ele falou assim: sim, eu sou Ziba. E disse o rei Davi a Ziba: você conhece alguém da casa de Saul que eu possa estar ajudando, que eu use de beneficência de Deus? Eu quero ser bondoso eu quero usar a bondade de Deus com alguém da casa de Saul. E aí o Ziba falou assim: ó rei, eis que lá em Lodebar, Lodebar significa lugar de ninguém, sabe? Lugar do rejeitado. Em Lodebar, quantas vezes, né, nós estamos em um processo que ninguém nos enxerga, que ninguém nos vê. E aqui ele falou assim: eis que lá em Lodebar tem um filho de Jonatas. Tem um filho de Jonatas. E esse filho de Jonatas, ele. Nossa, peraí, só um minutinho. Ai, vou ter que dar uma parada aqui. Eis que. Então, só voltando aqui. Ele falou assim: ó, eis que lá em Lodebar tem um filho de Jonatas. E esse filho de Jonatas, ele está na casa de um homem que se chama Maquir.
e ele é coxo. O que é coxo? Aleijado dos dois pés. Está em Lodebar. Então o rei Davi deve ter ficado mais emocionado ainda, né? O Ziba, ele quis falar assim, tá lá em Lodebar, mas ele é aleijado, porque o aleijado ele era muito desvalorizado naquela época, né? E aí Davi, quando ficou sabendo, ele não quis saber o defeito que ele tinha nem nada, mas Davi falou: busca, chama ele, busca ele, vai buscá-lo lá na casa de Maquir, filho de Amiel, lá em Lodebar. E vindo, aí Mefibosete, o filho de Jonatas, chamava Mefibosete. Eu imagino que quando Mefibosete ficou sabendo que o rei mandou chamá-lo, ele deve ter ficado tremendo, porque naquela época, quando um rei ficava no lugar do outro rei, geralmente eles eliminavam todos os parentes, tudo da família, para que ninguém pudesse usurpar o reino dele, o trono dele. Aí Mefibosete deve ter esfriado todo, deve ter morrido de medo, mas não podia desobedecer a ordem do rei e foi lá. E foi. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, se prostrou em reverência ao rei, não para adorar, porque, né? E com o rosto por terra, se inclinou e disse ao rei Davi. E o rei Davi disse-lhe: Mefibosete, e ele disse: eis aqui o teu servo. Ele chamou ele e disse Davi: não temas, porque o Mefibosete, para ele falar com ele, não temas, é porque realmente ele estava com medo, né? E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e vou restituir todas as terras que Saul teu pai, Saul teu avô, e tu e de contínuo você comerá em minha mesa. Já pensou? Essa promessa é para nós, irmão. Olha a graça do Senhor aí, né? Olha a graça do Senhor. Ele falando, ele dizendo assim: eu vou te restituir o que você perdeu. E Deus quer falar com você nesse momento, que Ele vai restituir o que você perdeu. Deus, Ele quer te restituir. Esforça-te. Vá até a presença do Rei, que o nosso Rei é o Senhor Deus dos exércitos, Criador dos céus e da terra. Gente, essa promessa de comer na mesa do Rei, comer na mesa do Pai, imagine você lá no céu, comendo na mesa do Rei. Nossa, é muito lindo. Quando eu leio essa passagem aqui, nossa, que graça maravilhosa, que bondade maravilhosa. Ele falou assim: olha, eu vou te restituir todas as terras do seu avô e ainda você vai comer na mesa comigo. Glória a Deus. Nós vamos comer o melhor dessa terra e ainda vamos morar no céu. Vamos receber a coroa da vida, porque o nosso Deus, ele é um Deus presenteador. O nosso Deus, ele é um Deus galardoador. Galardoador significa presenteador. Então, o Mefibosete ficou tão assim assustado, porque naquela época o cão ele era desprezado. Quando a pessoa se comparava a um cão naquela época, é porque era a pior pessoa do mundo, né? E aí ele falou assim com Davi: quem é teu servo para teres olhado para ele? Eu sou como um cão morto, como se diz. Eu sou como um cachorro que ninguém se importa comigo. E você, rei, está se importando comigo. Olha para vocês verem. Deus, ele é o Criador dos céus e da terra.
Tudo está no controle de Deus, nada foge do controle de Deus. Satanás está aí querendo enganar a mente dos jovens, Satanás está aí tentando enganar a mente das crianças, está colocando essas ideologias na mente do jovem. Às vezes o jovem nem vai ser porque é moda. Vamos olhar, gente, olha para vocês, e Deus, Ele olha para nós, que muitas vezes ninguém nem notou a nossa presença. Às vezes a gente passa desapercebido, ninguém te nota, ninguém te nota. Quando eu faço uma live diante, o que é a minha live diante desses grandes pregadores que tem 530 mil, 100 milhões, 100 mil, 999 milhões de curtidas. E quem sou eu? Eu sou como um cão morto. A minha live é como um cão morto diante dessas pessoas que estão aí, mas Deus está vendo o que eu estou fazendo. É como o rei Davi. O rei Davi, ele conseguiu ele valorizou Mefibosete. Então você que não é valorizado, é igual o Mefibosete perguntou: eu sou como um cão morto, ninguém me notou. Se fosse só o cão, ninguém notava, mas ainda ele se colocou ainda na pior posição, numa posição de morto. E ele falou assim, então chamou Davi a Ziba, que era servo antigo de Saul, moço de Saul, e ele falou com ele: você pertencia a Saul, não pertencia? Agora você e toda a sua família vai pertencer a Mefibosete. Você vai servir a Mefibosete. Você vai trabalhar, vai trabalhar na terra para manter o sustento de Mefibosete, você e seus filhos e seus servos. Então olha para vocês verem, Davi deu Ziba, que era servo agora de Davi, deu os 15 filhos de Ziba, e deu também os 10 servos de Ziba para servir Mefibosete. E Mefibosete, a sociedade não o enxergava. Estou aqui comentando o capítulo 9, falando da bondade de Davi com o filho coxo de Jonatas. O Mefibosete, ele não nasceu coxo, gente. Durante a guerra lá dos filisteus contra Saul, né, Hugo? Obrigado por estar assistindo. A paz do Senhor. Quando houve aquela guerra com os filisteus, que Saul perdeu, que Saul pediu para o escudeiro dele, o frecheiro dele, sei lá, me mate para os filisteus me matar, ele falou: eu não vou te matar. Aí Saul pegou a espada, né, e enfiou nela, lançou sobre a espada, e aí os filisteus começaram a avançar, a tomar a cidade. E quando a ama de Mefibosete viu que eles estavam tomando posse da cidade, a ama de Mefibosete pegou Mefibosete, e na hora que ela pegou, ela deixou ele cair. Ele caiu, e na hora que ele caiu, ele quebrou os 2 pés. E ele ficou aleijado dos 2 pés. Ele ficou manco dos 2 pés. E por isso, mas ele não nasceu aleijado. E eles ficaram refugiados aí nessa cidade lá em Lodebar, o lugar do nada, o lugar que ficava, né, os desgostosos. Ele vivia escondido, com certeza, do rei Davi, com medo do rei Davi fazer alguma coisa com ele. Quando o rei Davi mandou chamá-lo, ele ficou muito temeroso. E o rei Davi falou assim: não, eu quero te recompensar, vou devolver todas as terras do seu avô. E também, aí ele falou assim: quem sou eu? Eu sou como um cão morto e o Senhor vai me dar isso tudo? Ele falou assim: ainda vou dar para você o antigo servo do seu avô, que é o Ziba, com seus filhos e seus servos, para cuidar da terra, recolher frutos para você, para que você tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do seu senhor,
De contínuo, Mefibosete, você comerá à mesa comigo todos os dias. Vai comer no palácio todos os dias. Gente, é muito bonito, né? Olha pra vocês verem. Eu estava ouvindo um comentário que eu achei muito interessante. Os filhos de Davi chegando, né, pra almoçar lá com ele, ele sentado lá na cabeceira da mesa, aí chegando lá Absalão com aquela beleza dele, chegando Tamar, chegando os filhos dele lá, que ele tinha um tanto de filhos, né? E de repente ouve-se um barulho de um batido, tuc, 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 todo mundo em silêncio olhando e reparando aquele homem manco entrando na sala do rei para comer com o rei Davi. Imagine, gente, nós não somos merecedores de nada. Eu não mereço o céu. Eu não mereço. É graça. É graça. E Davi, ele fez essa bondade, né, de oferecer, de falar com Mefibosete para comer à mesa todos os dias. Você vai comer de contínuo. Tinha. Então, olha para vocês verem. Ah, aliás, deixa eu só consertar aqui. E ele deu de presente, né? Ele devolveu, né? Ziba, que era servo, que tinha 15 filhos e 20 servos. Deixa eu só corrigir, não eram 10 servos, não. 20 servos. Esses 20 servos, esses 15 filhos, e Ziba ia trabalhar para manter a casa de Mefibosete. Olha, gente, que coisa mais bonita. E aí, gente, e Mefibosete, ele tinha um filho. Mefibosete tinha um filho pequeno cujo nome era Mica. Eu sou muito atento a essas coisas, gente. Quando eu vejo que comenta alguma coisa, é porque esse alguém vai fazer alguma coisa daqui para frente. Ele está comentando assim, ó, Mefibosete tinha um filho, que o nome dele era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei. E, como se diz, ele tinha defeito nos 2 pés, mas Davi não olhou isso. Às vezes as pessoas nos olham, colocam defeito em nós em tudo, mas a graça, Deus nos quer da maneira que nós estamos. E quem vai fazer o conserto em nós, quem vai tratar conosco é Deus. Olha para vocês verem. Imagine, né? Por amor a essa amizade, gente. Por amor a essa amizade. Esse gesto que ele teve com Mefibosete, de abençoar Mefibosete, é um gesto que lembra a aliança da amizade, do companheirismo feito entre Jonatas e Davi, lá em Samuel capítulo 20. E Davi entende que está agindo em nome de Deus. E é muito importante quando você entende que você está agindo em nome de Deus. Então eu estou fazendo essa live aqui, agindo em nome de Deus, né? Porque eu também, gente, eu era desprezada, muito desprezada. E Deus, a graça do Senhor está sobre a minha vida. A graça do Senhor. E eu sou filha do rei. Aleluia. Oh, glória. Eu sou filha do rei. Aleluia. Se você é filho do rei ou filha do rei, escreve aí. Eu sou filha do rei. Deixa aí no comentário. Aleluia. E olha, foi o que eu falei com você. Ó. Quando Mefibosete tinha 5 anos, ele e a serva que cuidava dele tiveram que fugir para salvar sua vida depois da morte de Saul. Tá? Mefibosete caiu e se tornou aleijado de ambos os pés. Tá? Ele ficava lá na casa de Maquir, é mencionado aqui. Ele era um homem rico que adotou um pequeno órfão depois da morte de Jonatas. E ele residia em Lodebar, no deserto a leste do Jordão, em Amon, perto da atual Amã, na Jordânia. Então foi muito lindo, ele devolveu o que era dele. Gente, Deus, ele é muito maravilhoso. E quando igual eu falei com vocês, quando ele fala assim, olha, cão morto era uma imagem que representava uma pessoa sem valor.
E Mefibosete estava perguntando para Davi, por que eu, uma pessoa sem valor, e o Senhor está se preocupando comigo? Gente, e nós, né? E você que está aí desanimado, chateado, Deus, Deus tem um valor para você. Sabe qual é o valor que Deus tem? A morte e a ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. Ele te comprou com o precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Aleluia. Glorificado seja Deus, o Senhor nos fez de novo. Eu nasci de novo, você nasceu de novo. Aleluia. E aí, gente, Mefibosete, ele agora estava sendo tratado como um dos filhos do rei. E tudo isso, Davi era um tipo uma representatividade de Cristo. Estava apontando para Cristo, porque nós somos filhos do rei. Nós somos tratados como filho do rei. Olha para vocês verem, quando nós estávamos lá no mundo, né? Triste, chateado, mas o Senhor nos fez uma nova criatura. Tem um cântico que diz, né? Nova criatura me fez o Senhor, eu nasci de novo, Ele me batizou. Nova criatura me fez o Senhor, eu nasci de novo pelo seu amor. Não quero saber quem eu era, só quero saber quem eu sou. Não quero saber quem eu era, só quero saber quem eu sou. Quero ser um vaso de bênção, um vaso de honra nas mãos do Senhor. Quero ser um vaso de bênção, um vaso de honra nas mãos do Senhor. Aleluia. O importante é que Deus te valoriza. O importante é que Deus, Ele coloca um calçado novo em seus pés. O importante é que o Senhor te dá uma roupagem nova, uma roupa de santidade. O importante é isso. Mesmo que a pessoa encontre defeito em você, Deus está pronto para te receber. Então, o capítulo 9 de 2 Samuel está contando a bondade de Davi com o filho de Jonatas, Mefibosete. Ele era desprezado porque ele era um aleijado, mas o Davi o recolheu como filho em sua casa. Deixa seu like, seu comentário nessa live, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, deixa aí no comentário. Gratidão a Deus pela leitura do capítulo 9. Deus abençoe. Beijo no coração. Deus abençoe em nome de Jesus.